Será que todos nós nascemos aqui para expiar erros do passado? Será que todos nós necessitamos de fazer essa chamada reforma íntima? Aqui é importante destacar o que é expiação para a doutrina espírita, que é o esforço consciente, a escolha consciente do espírito que, tendo adquirido imperfeições, escolhe então se desapegar delas porque ele entende em sua consciência que ele sofre, que ele violou a lei divina, e a sua consciência que manda em tudo. Ainda assim, esse efeito da sua consciência do sofrimento moral é um efeito da lei natural, da lei divina. Mas aqui é importante destacar que na doutrina espírita podemos identificar dois aspectos das imperfeições. Um é aquele que a gente diz do ser que ainda é imperfeito. Lembrando que nós não seremos perfeitos, nós somos perfectíveis, nós seremos um dia espíritos puros. Mas, por pura lógica doutrinária, perfeito só pode ser Deus. Porque se existisse outro ser tão perfeito como Deus, então Deus não seria Deus. Kardec trata sobre isso. O outro aspecto é esse que eu falei, das imperfeições adquiridas pelo livre exercício consciente do erro, porque o erro de alguma forma nos agrade, nos desperte o orgulho, os prazeres, as emoções, seja o que for. É muito interessante aqui a gente voltar lá na escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 101, e a gente identificar o que é essa escala, que não é uma escala de hierarquia, é uma escala classificatória apenas, tá? Vejamos lá as características gerais dos espíritos imperfeitos na questão 101. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Paixões naquela época são as emoções de hoje. Então, as emoções geradas a partir do orgulho, do egoísmo e dessas imperfeições. Então, vejam só que interessante. Ali Kardec está demonstrando, está classificando como espíritos imperfeitos aqueles que sim, são ignorantes, têm propensão para o mal, mas que têm orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes dessas duas imperfeições. Já na primeira ordem, nos espíritos puros, veja que Kardec não classifica como espíritos perfeitos, porque justamente nós não seremos perfeitos. Kardec classifica como espíritos puros. Veja que não existe uma dualidade entre espíritos imperfeitos e espíritos perfeitos. E vejam que interessante, para que o espírito esteja na escala de espírito imperfeito, ele deve estar justamente nessas imperfeições do egoísmo, do orgulho, que originam todas as outras, né? Aí nós vamos para a questão 133 do Livro dos Espíritos. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Então Kardec ali está fazendo uma pergunta, já pressupondo que existem espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem. Então, se eles seguiram o caminho do bem, eles não desenvolveram orgulho, egoísmo e todas aquelas imperfeições. E a resposta é a seguinte: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então Kardec faz uma nova pergunta na 183A. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Resposta: chegam mais depressa ao fim. Ademais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então veja só, pelo espírito ter escolhido seguir sempre o caminho do bem, seja lá por que motivo, por que mecanismo, que alguns raros, possam escolher isso, eles não estão isentos de passar pelas vicissitudes da matéria, porque ela é necessária para o seu avanço. Lembrando que em outra questão que eu não lembro agora, Kardec pergunta sobre o porquê dessa necessidade da reencarnação. E a resposta, em suma, é que cada um faz a sua parte colaborando na criação, desde os seres mais infinitesimais, desde aqueles seres que a gente despreza na natureza, como por exemplo as bactérias, que fazem a sua parte na criação, até os seres mais evoluídos. Mas veja só o que eles dizem. Muitas vezes as aflições da vida são a consequência da imperfeição,
Então, aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, que é aquele que quer acumular todas as riquezas, né? Assim, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, aqui já é possível identificar que existem espíritos que escolheram o caminho do bem. Mas isso não quer dizer que eles não tenham errado, tá? Errar faz parte do processo. E errar não é cometer o mal. Às vezes a gente erra tentando acertar. Isso é importante a tentativa. A gente errou, viu que errou, entendeu que errou? Então, supera o erro. Aprenda com isso e supera o erro. Isso é importante. Agora eu vou demonstrar mais uma vez como a adulteração da obra O Céu e o Inferno, lançada após a morte de Kardec, incutiu essa ideia nas nossas mentes. O capítulo 8, na terceira edição, se resumia ao item As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Ele virou o capítulo 7, na quarta edição, lançada após a morte de Kardec, e recebeu o item Código Penal da Vida Futura. Nesse Código Penal nós temos os itens 9 e 10, onde no 9 está dito: toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for numa existência, será nas existências seguintes e etc. E o item 10 diz: o espírito sofre a pena de suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Todas as misérias, todas as vicissitudes que sofremos, que suportamos na vida corporal, são decorrentes de nossas imperfeições, expiações de faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas precedentes. Eu estou demonstrando para vocês que isso aqui está em desacordo com a própria doutrina, com a terceira edição do Céu e Inferno e com tudo que Kardec já havia identificado no passado. Porque espíritos bons, espíritos que não têm imperfeições, não precisam de expiações. Eles vão passar por provas, que são o quê? As vicissitudes da vida que nos suscitam o aprendizado, o desenvolvimento, mas eles não precisam de expiações. Então, como é que aqui está dizendo que todas as vicissitudes que suportamos na vida corporal são decorrentes de nossas imperfeições, expiações de faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas precedentes? Isso não existe na terceira edição do Céu e Inferno. A versão original a gente encontra na editora FEAL, F-E-A-L, editora FEAL. E é muito fácil identificar no movimento espírita o quanto essa distorção, o quanto essa adulteração promove as distorções que a gente vê hoje. Essas falsas ideias de que todo mundo nasce aqui para pagar dívida, de que aqui é um planeta que só nasce gente ruim, que aqui a gente está danado, que a gente na vida anterior só fez mal. Esse item 10 da adulteração do Céu e Inferno está em contrário à própria lógica, porque nós sabemos que, estando na matéria, nós sofremos as vicissitudes da matéria e que nem tudo é fruto de nossas escolhas ou de expiações. Se a gente for morar do lado de um vulcão e o vulcão explodir, isso não é uma expiação. Se a gente consumir remédios errados durante uma vida inteira, remédios danosos, isso pode nos provocar uma doença séria. Isso não é fruto de expiação, isso é fruto das condições da matéria. Se um avião cair porque um técnico não teve o cuidado de colocar uma peça correta numa manutenção, isso gera toda uma cadeia de incidentes que leva a esse acidente que pode matar dezenas de pessoas, isso não é uma expiação, isso é fruto de um mau cuidado de uma outra pessoa. E aí, por fim, fica aquela dúvida. Eu não me lembro da vida passada. Será que o que eu estou sofrendo nessa vida é expiação ou não? Será que eu tenho imperfeições ou eu estou cometendo apenas erros? Eu não sei. E não adianta ficar nesse negócio, ficar o que foi que eu fiz na vida passada. A gente tem que consultar a nossa consciência, identificar dentro de nós se nós temos alguma coisa que nós precisamos corrigir, se nós estamos desenvolvendo apegos que talvez nem venha de uma outra vida, talvez nós estejamos desenvolvendo nesta vida, inclusive por uma má educação, e o que é que nós precisamos fazer? Conhecer, estudar, principalmente estudar o Espiritismo em sua originalidade, para que esse conhecimento sustente a nossa vontade e a nossa decisão, para que nós possamos fazer o melhor de acordo com o nosso entendimento.